Olá, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal. Trago o resumo do episódio 5 do anime. Deixem nos comentários o que acharam, e também deixem seu gostei para que eu continue assistindo os episódios, se é isso que vocês querem. Masashika está muito envergonhado com tudo o que disse a Lia, especialmente sobre como ele está sempre lá para ela, que ele estendeu a mão e tudo mais. Mas então ele recebe a notícia de que ela disse que gostava dele, o que é algo muito mais sério. Ele começa a pensar que todas as coisas que sempre diz a ela não são para irritá-lo ou para ver se ele entende algo, mas que, na verdade, ela está realmente apaixonada por ele. Porém, rapidamente ele nega isso e diz que provavelmente foi só a emoção do momento, como aconteceu com ele. Talvez ela esteja em casa chorando e se arrependendo de ter dito tudo aquilo. Então, para ficar mais tranquilo, Masashika decide que ela não está apaixonada, que ela falou isso por causa da empolgação do momento. Além disso, ele se lembra de como seus pais se davam muito mal, especialmente sua mãe, que sempre reclamava do pai por nunca estar em casa e por trabalhar demais. Por isso, ele sente que o amor é algo caprichoso e que não vale a pena para ele. Quando ele chega ao seu apartamento, encontra os sapatos de Yuki e pensa que talvez tudo isso que aconteceu, sobre ele ter que resolver o problema entre os clubes e se unir ao conselho estudantil, tenha sido parte da ideia de Yuki. Ele entra no banheiro e encontra Yuki, que está nua porque acabou de tomar banho. Isso é uma situação típica entre irmãos, mas Masashika não é tão ingênuo e suspeita que Yuki planejou tudo, pois ela saiu do banho assim que sentiu que ele entrou. Ela diz a ele que nunca tinham passado por essa situação antes e que sempre acontece algo assim. Mas claro, isso são coisas de frikis, de otakus de anime. Masashika simplesmente a ignora, após algumas brincadeiras, e uma vez que estão no quarto dele, enquanto Yuki seca o cabelo, eles começam a conversar. Ele precisa contar algumas coisas importantes, que realmente se uniu ao conselho estudantil, mas não é só isso. Ele também decidiu se candidatar para as eleições do próximo ano, mas não ao lado dela, e sim ao lado de Alia. Depois de muitas risadas e brincadeiras, algo muda dentro de Yuki, mas é momentâneo, pois ela continua a brincar. Ela finge estar chorando, dizendo que Alia roubou seu irmãozinho. Um pouco mais tarde, ela pede a ele que, por favor, lhe dê um pouco de carinho, que a consinta um pouco, e passa a escova de cabelo para que ele a penteie. Ele faz isso e explica que não tem nada contra ela, que não é que não a aguente, e Yuki diz que sabe que não é isso, que ele a ama muito, e ele acaba admitindo isso. Quando Yuki está saindo do quarto de Masashika, ela diz que, embora ele seja um facilão que pode suportar uma traição, pode voltar para ela sem problemas quando terminar com Alia, obviamente falando de brincadeira. Mas depois vemos que, quando sai do quarto, Yuki está feliz porque alguém trouxe a motivação de volta ao seu irmão, embora gostaria que fosse ela mesma, mas o que importa é que seu irmão esteja bem. No dia seguinte, Masashika fica surpreso porque sua irmã não o acordou com alguma palhaçada, e ele suspeita que isso realmente o afetou, o fato de não a acompanhar nas eleições, de não ser seu parceiro. Quando ele se levanta, Yuki está escondida debaixo da cama e diz que ele não deve pensar que ela ficou triste, que continuará como sempre e que a notícia não a afetou. Eles começam a brincar, e Yuki acaba presa na cama. Então Masashika aproveita para tentar enterrá-la viva. Na aula, Alia está muito nervosa esperando Masashika e tenta se acalmar, mas tudo se complica quando ele chega. Ele a cumprimenta e ela o vê muito bem, já que ele sempre chega com cara de sono, mas dessa vez ele parece radiante. Começa a conversar com os amigos e há algo diferente nele, mas Alia pensa que talvez ele não tenha dormido o suficiente. Durante a aula, ela se surpreende com a atenção que ele está dando, e começa a pensar que talvez ele esteja levando a sério a ideia de apoiá-la e está fazendo o melhor para ajudá-la a se tornar presidente no futuro. Depois disso, vão para a aula de educação física, onde Alia continua desconcentrada, mas ainda consegue jogar bem e marcar pontos para seu time. Enquanto isso, o pobre Masashika está prestando atenção, mas acaba levando uma bola na cabeça e sai do ginásio para tomar um ar. Alia também sai para falar com ele, preocupada, e até checa sua temperatura para ver se ele está bem. Mas isso só faz com que a temperatura dele suba mais. Depois de um tempo, Alia sugere que ele deva tomar água e eles vão juntos. Masashika acaba se molhando e chega Maria, que cumprimenta Masashika e conversa um pouco com ele. Ao ver que ele está todo molhado, Maria oferece sua toalha para secá-lo. Depois de conversarem um pouco mais, Alia manda Maria voltar para a aula e também arrasta Masashika com ela, levando-o pelo braço. Masashika pensa que ela vai xingá-lo ou brigar, mas na verdade, ela realmente está preocupada. Ela achou que o jato de água na cabeça dele era por causa do golpe da bola e pergunta se ele não deveria colocar gelo ali, mas Masashika diz que não precisa. Como ele está confuso sobre por que Alia está tão carinhosa, ela menciona que está preocupada porque ele está diferente desde a manhã, e ele responde que não estava dormindo, que teve uma boa noite de sono. Isso deixa Alia irritada, pois ela passou a noite preocupada com tudo o que aconteceu e o que ele disse. Isso faz com que Alia volte a ser a Alia de sempre, olhando para ele com uma cara de poucos amigos e indo embora, dizendo tudo para o pobre Masashika. Ele fica contente porque ela voltou a ser como antes. Após as aulas, ele pergunta a Alia se podem ir juntos à sala do conselho. Ela não diz nada e simplesmente sai caminhando. Quando chegam ao local, notam que os clubes de futebol e beisebol estão se desculpando com alguém do conselho. Entram e encontram Shizaki Sarashina com uma expressão bem séria.
Ela pede desculpas por pensar que eram os atletas novamente, mostrando-se uma garota bem agressiva, deixando as coisas claras e ameaçando fisicamente. Está claro que ela é a namorada do presidente. Eles têm momentos fofos e não tão fofos, onde percebemos que ela é um pouco agressiva, mas acaba se deixando levar. Logo, Yuki e Maria chegam e a reunião do conselho começa, onde Masashika se apresenta e diz que no próximo ano se candidatará às eleições do conselho junto com Alia. Assim termina o episódio número 5, um episódio bastante divertido, cheio de palhaçadas, mas o mais importante é que a relação entre Alia e Masashika está um pouco mais próxima, embora ela ainda duvide do porquê de estar apaixonada por ele. Vamos acompanhar como tudo isso se desenrola e se Masashika se coloca sério e se concentra em se tornar um melhor aluno para, no próximo ano, ser visto como um vice-presidente. Assim termina o episódio número 5. Mas me digam, o que acharam deste episódio? Deixem seus comentários, seus likes, e nada mais. Muito obrigado por assistir.